Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Tomás. Eu sou um dos professores de Química pelo Coronavest e hoje eu vou dar uma aulinha para vocês sobre número de oxidação, ou NOx para facilitar as coisas, e reação de oxirredução, certo? Eu vou explicar para vocês o que cada um é, algumas aplicabilidades deles, alguns truques para balancear as reações de oxirredução mais rapidamente e como calcular o número de NOx, que vai ser importante para a gente conseguir entrar em oxirredução e no balanceamento, tá bom? Como ele é importante, a gente começa por ele, correto? Vamos lá. Então, NOx é nada mais, nada menos do que o número que é atribuído a um átomo que vai determinar a sua carga. Ele vai dizer quão carregado está aquele átomo, seja positivamente, seja negativamente. Ok? Olha ali no quadro branco para mim, por favor. O Na1+, ele tem um NOx de +1, correto? O O, oxigênio, -2, ele tem um NOx de -2. E o flúor, -1, tem um NOx de -1. Vocês devem se perguntar também, Tomás, por que o N2, o O2 e o ferro não estão mostrando nada? Então, o NOx deles é 0. Por quê? Eles são substâncias simples. Substâncias, no geral, elas tendem a ter NOx 0. Por quê? Porque NOx 0 é estabilidade. Você não precisa reagir mais com ninguém. Você está lá quietinho na sua. Entenderam? Você está bonitinho lá, quietinho. Você já está estável. Você não precisa de mais ninguém. Como elas são substâncias simples, sempre que for uma substância simples, o NOx é 0. Para as substâncias compostas, é mais 500. Bora lá. Ali, um exemplo. HF é uma substância composta. O NOx é 0. Mas por quê? Porque as substâncias elas têm um NOx determinado pela soma de todos os NOx que tiver dentro dela. Bora lá. O NOx do hidrogênio é +1, certo? O NOx do flúor é -1. +1, -1, 0. Estabilidade. Entretanto, o NH4 ele tem o +1 ali. Por quê? Nesse caso, o NOx do nitrogênio é 3. E menos 3, perdão. E o NOx do hidrogênio é 4. Ou seja, -3 mais 4 é igual a +1. Sendo que esse coleguinha aí, ele não está estável. Por quê? Estabilidade é no 0. Então ele vai ficar loucaço, tentando pegar alguém para reagir com ele e ele chegar na tão desejada estabilidade. É por isso que normalmente a gente vê o hidróxido de amônio. Bom, bora lá para passar para a próxima. O NOx, entre outras coisas, ele pode ser utilizado para nomenclatura de compostos. Como vocês podem ver ali, caso o ferro tenha um NOx +2, ele vai formar o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, certo? Mas, se ele tiver o NOx igual a 3, ele vai formar o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, certo? Sendo assim, você já consegue entender que um único elemento ele pode ter mais de um NOx, dependendo do composto que ele estiver formando, certo? Eu disse para vocês no início da aula que o NOx ele é importante para a gente entender a oxirredução. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe o NOx dos elementos, a gente vai saber, lá na frente eu vou explicar o que é cada um, o que é o agente redutor e o que é o agente oxidante. Tá bom? Bora para a próxima. Só que, professor, a gente vai precisar decorar todos os NOx. Como é que a gente vai decorar todos os NOx
se tem alguns elementos que têm mais de um NOx. Então, vocês não precisam decorar todos, certo? Tem os mais importantes, tem algumas regrinhas, é sempre bom regrinha, não é? Então, nessa tabela aqui, a gente pode ver que metais alcalinos, eles têm um NOx mais 1, ok? Metais alcalinos terrosos, eles têm o NOx mais 2. Percebam que ele está falando ali, situação em substâncias compostas. Ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos ligados a mais algo. Eles têm um NOx de mais 1 e mais 2. Porque, se fosse apenas os metais, eles teriam um NOx 0. Lembram por quê? Porque seriam substâncias simples. E substâncias simples sempre vão ter NOx 0. Ok? Porque eles não precisam reagir com ninguém. Vão estar bonitinho lá. Tá bom? Vocês têm essa tabela todinha aí, certo? Essa tabela todinha aí, bonitinha. Mas eu quero que vocês se atentem ao hidrogênio e ao oxigênio. Por quê? Porque eles são os mais utilizados. Eles aparecem em tudo quanto é canto. Você olha para o lado tem um hidrogênio, você olha para o outro tem um oxigênio. Entenderam? Vocês vão ver nos exemplos que eu vou utilizar daqui a pouquinho, na verdade na próxima página, no exemplo que eu vou utilizar para ensinar como calcular o NOx de um composto de um átomo que você não conhece. Tá bom? Lembrem-se, o hidrogênio, comumente, ele apresenta um NOx mais 1. O oxigênio, NOx menos 2. Certo? Hidrogênio mais 1, oxigênio mais 2. Bora para os exemplos. Eu disse o que para vocês? Que sempre teriam um hidrogênio ou um oxigênio, né? Então, eu dei 4 exemplos aí. Vocês podem ver logo de cara que 2 são parecidos, 2 são diferentes, mas cada um tem a sua particularidade. Eu peguei o H2SO4, o H3PO4, o SO4 2-, eu vou explicar esse 2-, e o NO3-, também vou explicar esse menos, tá bom? Bora para o primeiro exemplo, que é o H2SO4. Os dois primeiros são os mais simples. A gente não conhece o NOx do enxofre, certo? Então, ele é a nossa incógnita. Então, ele é o nosso X, correto? Mas a gente conhece o do hidrogênio, que é mais 1, e a gente conhece o do oxigênio, que é menos 2, ok? Então, a gente monta uma equaçãozinha básica. Tomás, por que igual a 0? Porque é uma substância estável. Então, a soma de todos os NOx vai dar quanto? 0, certo? Então, mais 2. Por que mais 2, Tomás? Porque o NOx do hidrogênio é 1. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, são 2 cargas mais 1. Que é o quê? Mais 2. Isso daí. Por que mais 8, Tomás? Mesma ideia. Eu tenho o oxigênio, que tem a carga menos 2. Só que eu tenho 4 hidrogênios aí. Então, eu tenho menos 8. Isso daí. Ok? Então, sabendo isso, o x é a incógnita, igualou a 0, matou a questão. Você subtrai, joga para o outro lado, trocou sinal, tem o NOx. Então, o NOx do enxofre é quanto? No H2SO4, uma coisa importante, o enxofre no H2SO4 tem NOx mais 6, certo? Lembrem-se, alguns elementos em substâncias determinadas têm NOx diferentes, ok? O enxofre pode ter mais 6 aqui, mas em outra coisa ele pode ter mais 12, mais 10, ok? O mais 10 e o mais 12 foram só exemplos, tá, pessoal? Tá bom? Vamos para a próxima. H3PO4, certo? Mesma história do outro.
A gente sabe do hidrogênio, a gente sabe do oxigênio, a gente só não sabe do potássio não, pelo amor de Deus, do fósforo, ok? Então, mais 3, por que mais 3? Mais 1, só que tem 3 hidrogênios. Então, são 3 cargas mais 1. Então, mais 3. Mais 3, mais x, que é a nossa incógnita, que a gente quer saber o NOx do fósforo, menos 8, porque menos 2, só que temos 4 oxigênios. Então, são 4 cargas menos 2, vamos dizer assim. Então, menos 8. Vocês multiplicam lá bonitinho. Igual a zero, porque substância composta estável. Tá bom? Matou isso, matou a questão, joga para um lado, subtrai, joga para o outro, troca sinal, tem um NOx. Tá bom? Simples, fácil, bonito. NOx aqui do fósforo é mais 5. Tá bom? Pronto, chegamos ao caso especial mais fácil. Temos SO4 2-. O que significa esse 2-, Tomás? Que ele não é estável. Ou seja, em vez da gente igualar ao zero das outras, que eram estáveis, a gente vai igualar ao menos 2. Simples. Acabou-se. Pronto. Sabendo disso, a gente tem nosso S, que é a nossa incógnita, que a gente não sabe o NOx desse danado. A gente bota o X lá bonitinho. A gente coloca o menos 8, porque 4 cargas menos 2 multiplica menos 8. Entenderam? E igual a menos 2, porque não é estável, tem 2 cargas sobrando. Entenderam? Menos 2. Pronto. Sabendo isso, matou a questão de novo. Menos 8, joga para lá. Vai ficar mais 8. Menos 2 mais 8 mais 6. Simples. Tranquilo. Tudo na paz. Questão resolvida. O NOx do enxofre no SO4 2- é mais 6. Tá bom? Vamos para a próxima, meu povo. NO3-. Então, o NO3-, ele não tem nenhum númerozinho ali em cima dizendo. Você vai dizer que é zero? Não. Por quê? Porque tem um sinalzinho de menos ali, minha gente. Tem menos negativo? Tem mais? Tem zero? Eita! Tem zero negativo? Não tem. Tem zero positivo? Também não tem. Então, quando a gente tem só um sinal ali, um menos ou um mais, a gente diz que é uma carga só. Tá bom? Então, a gente tem o X, que é o nitrogênio, que a gente não sabe que danado é o NOx desse bichinho. A gente sabe do oxigênio, então temos só uma incógnita, acabou a questão, né? X menos 6, por que menos 6 e não menos 8? Porque são 3 oxigênios dessa vez e não 4, certo? Igual a menos 1, porque não é estável, não tem número, só tem um sinal, então é 1, menos 1, tá bom? Pronto, acabou. Joga para lá, toca sinal, tem o NOx. Simples, perfeito, tranquilo. O NOx do nitrogênio aí é mais 5. Dificuldades? Dúvidas? Se tiverem, por favor, voltem o vídeo, façam exercícios. E é isto. Porque isto é importante para a gente entender as reações de oxirredução. E entender também, entender como fazer os truquezinhos que eu vou dizer para... me fugiu a palavra. Para balancear elas. Isso, para balancear elas, certo? Então, se vocês não entenderam, novamente, voltem, respirem, bebam um copinho d'água assistindo de novo até entender. E quando entenderem, prossigam. Se entenderam, vamos embora. O que são reações de oxirredução? Então, reações de oxirredução, galera,
são reações em que há uma troca de elétrons, certo? Ela é intimamente relacionada à eletronegatividade. Então, se eu sou mais eletronegativo que você, eu vou pegar seus elétrons para mim, certo? Eu roubo mesmo, né? É isso. Eu pego seus elétrons para mim, ok? Então, lembram dos agentes redutores e oxidantes? Então, o redutor, como o nome já diz, e tem relação com o NOx, o NOx dele vai reduzir. Ele vai ganhar uma carga negativa. Entenderam como funciona? Por exemplo, se eu tenho mais 5, mas eu recebo menos 3, matemáticazinha básica aí, meu NOx vai diminuir. Meu NOx vai reduzir. Então, certo? Entenderam? Eu reduzi. Entretanto, se eu tenho 5 e eu recebo, aliás, eu dou 3 cargas positivas, eu oxido. Por quê? Meu NOx ele vai subir. Se eu tinha 5, NOx 5, mas eu doei 3 cargas negativas, eu vou para mais 8. Então eu oxidei. Lembrem-se, numa reação de oxidação, todos os elétrons doados, eles são recebidos. Não tem elétron correndo solto aí pelo mundo. Talvez até tenha, mas não numa reação de oxirredução, tá certo? Tudo que é doado, o amiguinho vai lá e pega para ele. Ok? Bora lá para a próxima, minha gente. Opa, peraí. Só para exemplificar mais bonitinho, aqui, olhem no primeiro quadrinho branco. O sódio, ele era zero. Por que ele era zero? Lembram? Ele é uma substância simples. Substância simples, sempre, o NOx dela é zero. Ok? Pronto. Ele doou um elétron, então ele oxidou. O NOx dele aumentou, era zero, agora é mais um, certo? E o bromo? O bromo ele reduziu. Por quê? Não tem um elétron que o sódio doou, ele saiu de zero para mais um, então ele doou um elétron. O bromo pegou para ele, ele era zero e ficou menos um. Entenderam? Assimilaram? Bonitinho? Então o bromo reduziu o seu NOx, passou de zero para menos um, certo? Bora, sim, bora. Então, galera, lembra que eu disse que eu ia ensinar uns truquezinhos sobre balanceamento, certo? É porque se você tentar fazer pelo método de... Se eu colocar um número aqui, como é que faz? Se eu colocar um número aqui, como é que faz? Se coloca aqui, como é que fica? Fica aqui, como é que fica? Entendeu? Vai demorar muito. Porque olha o tamanho desses bichinhos. Eles não são pequenos. Entendeu? Eles não são pequenos. Então, se você ficar tirando número, colocando número, botando outro número, você vai demorar muito até realmente conseguir. Então, eu peguei quatro situações diferentes para você ter mais uma ampla lista de formas de como resolver, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo, eu tenho, deixa eu ver, pronto, 5 etapas. A primeira etapa, e vai ser a primeira etapa para todas, e isso aí eu recomendo muito, é você escrever de novo a equação. Ela está na questão? Não importa. Escreva ela de novo. Olhe para ela. Veja como ela é bonita e formosa. Aí você passa para o segundo passo. E qual é o segundo passo? Calcular o NOx. De todo mundo. Aí vai ficar esse trequinho aí. Certo? Vai ficar mais 1, menos 6, menos 2, mais 1, menos 2, 0, mais 1. Lá vai o trem.
ok? Tendo feito isso, vocês devem estar se perguntando que danado é aquele X e aquele Y ali embaixo. Eu explico. Para você balancear, você precisa tomar uma base. Você precisa ter um foco de onde partir. Entenderam? Aí você me pergunta, por que eu escolhi esses dois? Percebam que eles mudaram o NOx. Nos reagentes eles estão um NOx, nos produtos eles estão outro NOx. Ou seja, eles reduziram e oxidaram. Não juntos, mas tipo, um reduziu e o outro oxidou, certo? No caso, qual foi qual? O cromo, ele reduziu. Por quê? Porque ele era mais 6, ele passou para o outro lado, ficou mais 3. Ou seja, ele recebeu 3 cargas negativas. Por outro lado, o danadinho do enxofre estava lá bonitinho, mais 0. Por que mais 0, minha gente? Eu vou repetir isso muitas vezes. Por que mais 0, minha gente? Porque ele é uma substância simples. Substâncias tendem a 0, ok? Estava lá bonitinho no mais 0. Passou para o outro lado, ficou quanto? Mais 4. Ok? Mais 4. Então ele oxidou, porque ele aumentou o seu NOx. Mas Tomás, você disse que todos os elétrons doados são recebidos. O cromo doou 3 para lá, mas o negócio pegou 4. Como é que pode? Não está balanceado, gente. Certo? Não está balanceado ainda. Então, vamos começar o balanceamento. Não tem um cromozinho aqui bonitinho, rapaz? Tão bonitinho ele. Ele passou menos 3, ou seja, 3 cargas, certo? Então, você vai colocar o quê? 3? Não. Você vai colocar 6. Por quê? Vejam esse número bonitinho aqui embaixo, na verdade, do lado do cromo. É um 2. Ou seja, um cromo doou 3. 2 cromos doaram isso mesmo. Doaram 6. Ok? O enxofre doou 4. Então, o X e o Y vão ser o quê? Isso mesmo. 6 e 4. Tá bom? Tendo o NOx, sabendo quanto doaram, tendo o X e o Y, vocês vão fazer o que agora? Inverter. Então, o Y, que era do enxofre, ele vai para o cromo. E o X, que era do cromo, vai para o enxofre. Ok? Então, vamos ter que 4 de cromato de potássio mais água mais 6 enxofre vão dar esses bichos tudo aqui. Tomás, acabou? Não, não acabou. Por quê? Eu tenho 8 potássios aqui. Quanto eu tenho do outro lado? Só tenho 1, certo? Então eu ainda preciso de balanceamento. Então, aí a gente começa. Se eu tenho aqui 8, eu preciso ter 8 do outro lado. Se eu tenho 8 cromo aqui, eu preciso ter 8 cromo do outro lado. E aí, minha gente, vocês tendo feito o X e o Y, vocês desenrolam o resto. Porque vocês já estão no caminho certo. É só entrar no gol. É só chutar a bola. Entenderam? E mamão com açúcar depois disso. Tá ali. Final. A equação totalmente balanceadinha. Se quiserem conferir, podem conferir. Ok? Mas Tomás... Eita, minha gente. Uma coisa importante. Admito totalmente que é erro meu de ter esquecido. Mas, quando vocês estiverem aqui, Tomás, por que tu escolheu o 2 da esquerda e não os 2 da direita? Ou um da esquerda e um da direita? Porque a regra é, quando eu só tenho um átomo
de cada lado da equação, eu sempre vou pelo da esquerda. Tá bom? Sempre é o da esquerda. Eu tenho ali cromo 2 de um lado, cromo 2 do outro. Eu só tenho esses aqui, esses dois cromos. Então, eu vou no da esquerda. Tá bom? Eu só tenho um enxofre aqui, eu só tenho um enxofre aqui. Eu vou no qual? No da esquerda. Tá bom? É por isso que o x e o y eles ficaram ali. Ok? Terminando isso, é só fazer como a gente fez. Como eu expliquei. Ok? Simbora para a próxima. Olha o tamanho desse bichinho pequeno, rapaz. De novo, primeiro passo qual é? Escreve novamente a equação. Veja como ela é bonita e formosa. E depois calcula tudo quanto é NOx. Para saber o que? Quem reduziu? Quem oxidou? Ok? Vamos lá. Mais 1, mais 7. Lá vai o trem. Ok. Tomás, poxa, por que não foram os dois da esquerda dessa vez? Porque aqui, o manganês, ele reduziu. Beleza. Da esquerda. Mas o cloro, ele oxidou. Mas tu não escolheu da esquerda. Por quê? Galera, diferente da última, essa aqui tem cloro em vários lugares. Tem HCl, tem KCl, tem MnCl e tem o Cl2. Tá bom? Quando ocorre isso, você vai ter que olhar para o NOx de todo mundo, de todos os iguais, e ver qual é o diferente. Ali, cloro menos 1, cloro menos 1, cloro menos 1, cloro 0. Então, você vai tomar o balanceamento em relação a ele. Ok? Fazendo isso, é a mesma coisa. Quanto foi que ele mudou? O manganês perdeu 5. Então, são 5. O cloro tinha 1. Foi para 0. Ele perdeu 1? Não. Quantos cloros tem ali? 2. Então, o Y vai ser quanto? 2. Isso mesmo. Tendo o X, tendo o Y, acabou a questão. Mesma coisa. Inverte e faz o gol. Eu tenho quanto? Eu tenho 2 km, eu preciso de quanto? Eu tenho 2 potássio, perdão. Eu tenho 2 potássios, eu preciso de quantos potássios aqui? 2. Eu tenho 2 Mn ali, eu preciso de quantos Mn? 2. Eu tenho 8 oxigênios. Eu preciso de quantos oxigênios? 8. Acabou. Tá bom? O HCl ali, 16, minha gente, mas vocês vão entender. 16 por causa do nitrogênio. Tá bom? Hidrogênio. Tá bom? Vamos para a mais chatinha, mas não difícil, que é a com íons. Tomás, qual é a diferença? Os íons, eles complicam um pouquinho porque você tem que estar focado na quantidade de cargas que tem dos dois lados. A quantidade de cargas de um lado ela tem que ser exatamente a mesma do outro lado. Lembra? Todos os doados são os recebidos. Ok? Então, você vai fazer tudo normal, mas você está vendo o H+ ali e a água. Quando a gente chegar neles, a gente vai dar uma pausazinha e vai pensar, tá certo? Mas, primeiro passo, escreve a equação. Veja como ela é bonita, tá bom? Depois, calcula tudo quanto é NOx e vê quem reduziu e quem oxidou. Nesse caso, cromo, ele reduziu, cloro, ele oxidou. Eu só tenho um em cada lado, só tenho um cromo aqui, escolho o da esquerda. Só tenho um cloro aqui, um cloro ali,
Eu escolho da esquerda. Muito bom. E aí, a gente vai calcular o x e o y, que vão ser quais, meus queridos? 6 e 1. Tomás, por que 6? 3 doados mais 2 cromos. Tá bom? 2 vezes 3, 6. O cloro só doou 1. Mas por que não é 2 que nem o outro, Tomás? Porque a gente está focando nesse daqui que é só um cloro e não naquele ali que são 2. Tá bom? Aí, acabou-se. Só que não. Por quê? A gente faz bonitinho aqui e inverte. Aí, quantos cromos eu tenho aqui? 2. Quantos cromos eu preciso aqui? 2. Quantos cloros eu tenho aqui? 6. Quantos cloros eu preciso aqui? 6. Certo? Certo. Agora é a hora da gente pensar. Lembra? Porque eu disse que quando a gente chegasse no H+, e na água, a gente ia dar uma pausa. Por quê? Porque a gente precisa igualar as cargas, pessoal. Aí vai ficar aquela equaçãozinha que vocês estão vendo, mas eu vou explicar o porquê de cada um, certo? Tomás, de onde veio esse -2, esse -6, esse x-1? Então, as cargas, pessoal, lembrem-se que são as cargas dos compostos, tá bom? Não o NOx de cada um individual, é do composto todo, ok? Então, o -2 ali, ele não é do cromo ou do oxigênio, ele é todo, ou seja, Cr2O7 menos 2, esse menos 2 é o que vai descer. Cl menos. Por que não menos 1? Porque eu tenho 6 Cl. Eu tenho 6 cloros ali. Então é menos 6. Ok? X, que é uma das nossas incógnitas, que é para calcular o hidrogênio, que a gente está fazendo isso daqui, vai ser igual a 6, porque 6, 2 cromo, com carga mais 3, ok? Então, 2 vezes 3, 6, mais o Y, porque 0, minha gente, estável. Então, Y vezes 0, 0. Cortou. Vezes, opa, eu esqueci de colocar o 3 aqui, mas tem um 3 em cima ali no quarto passo. São 3Cl2. Por que 0, minha gente? Cl2, substância simples, é 0, ok? Cortou também. Aí a gente fica com o quê? Menos 2 mais menos 6, menos 8, mais x, ok? Lembre-se, menos com menos, mais. É por isso que é mais, e não menos x. É menos com menos, mais. Igual a 6. Acabou. Passou o 8 para lá. A gente tem que o x é 14. E onde é que estava o x? Na frente do hidrogênio. Então, a gente sabe que nessa equação nós temos 14 hidrogênios. E se nós temos 14 hidrogênios de um lado, quantos hidrogênios do outro a gente precisa ter? 14. Então, é só colocar o 7 na água ali. E matou a questão. É complicado. Entretanto, se você fizer calmamente, saber que de um lado precisa ter a mesma quantidade de cargas do outro e ter a paciência de balancear tudo, menos a água e o íon, e o H+, certo? Vamos para o último, pessoal. A última, e vocês estão livres de mim. Primeiro passo, sabe? Segundo passo, calcula tudo. Se vocês prestarem atenção, tem uma coisa estranha aí. O cloro, ele está reduzindo para cloro -1.
mas ele também está oxidando para cloro mais 1. Então, qual vocês pegam? Tudo bem que tem a fila ali, mas por que vocês pegam esse daqui? A regrinha, pessoal, é que vocês vão pegar quando um átomo ele oxida e reduz ao mesmo tempo, vocês vão pegar o lado que tiver os dois. Não um, mas vocês vão pegar os dois ali, ó, NaCl e NClO. Vocês vão balancear baseados neles. Se eles estivessem do outro lado, se fosse invertida isso daqui, vocês iam pegar eles do mesmo jeito, só que do outro lado. Tá bom? Aí fica como? A gente precisa saber o x e o y. De cara vocês já estão tirando. O x é 1, o y é 1. Por quê? Não tem mais muito. Isso aí, eles só doaram e receberam 1. Ok? Fazendo isso, a gente faz o quê? Inverte. Tudo bem que não vai ter muita diferença nesse inverte, porque é 1 e 1, né? Mas tá pronto? Não. Por quê? Por quê? Desse lado eu tenho 2 Na. Então do outro lado eu preciso de quantos? 2 também. Fazendo isso, agora sim, acabou. Mas só para vocês não pensarem que eu falei e vocês acabaram não absorvendo direito, pode ser. Eu fiz isso daqui. As 4 situações escritas de forma mais tranquila e não com o exercício, mas as situações em si. Aqui. Durante o balanceamento, se as espécies se encontrarem em apenas em um local, nos produtos e reagentes, eu só tenho um aqui e eu só tenho um aqui, o balanceamento será baseado no da esquerda, certo? Eu só tenho cloro aqui e só tenho cloro aqui, o cloro que eu vou pegar é o cloro da esquerda, ok? Segunda, caso uma espécie se repita diversas vezes na equação, lembram? O balanceamento será baseado na qual o NOx diverge. Menos 1, menos 1, menos 1, 0. Eu me baseio por esse zerinho aqui, bonitinho. Tá bom? Em caso de reação iônica, lembrem-se da água e do H+, o balanceamento é normal. Porém, é necessário que as cargas sejam igualadas na hora do balanceamento. Ok? Aí faz todo aquele negocinho para você igualar as cargas e finalmente conseguir colocar no hidrogênio, certo? Quando um único átomo reduz e oxida, o balanceamento será baseado no lado da equação onde tem mais de um exemplar do átomo. Ou seja, eu tenho aqui x, xy. Eu vou no xy. Ou YZ, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho X, YZ, eu vou no YZ. Eu tenho YZ de um lado e X do outro, eu vou no YZ de toda forma. Contanto que tenha mais de um, eu vou neles. Quanto mais, melhor nessa situação. Tá certo? Tirando isso, pessoal, acabamos nossa aula por aqui. Tá certo? Só para nossa grande amiga tabela periódica, ela nos ajuda muito em muitas coisas. Lembrem-se, vocês não precisam decorar essa danada. Ela só é para consulta. Tá bom? Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E nos vemos na próxima.